Efésios 6, 21. E para que vós também possais saber como estou e o que estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo. Foi com esse objetivo que eu vos enviei, para que saibais da nossa situação e para que ele vos console o coração. A paz esteja com os irmãos, bem como o amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus, com amor sincero e incorruptível. Paulo foi um dia confortado por Tíquico, nas viagens missionárias. Agora, Tíquico andando com Paulo, Paulo envia Tíquico para ser o consolador dessa igreja, para ser aquele que anuncia e fortalece algo para aquela igreja. A igreja de Éfeso era uma igreja fundada sobre numa cidade muito idólatra. Eles adoravam deuses, entre eles a deusa Diana. E aquela igreja passava por dificuldades. Paulo poderia ir presencialmente, mas não tinha como ir, porque já estava preso. Ele então chamou Tíquico e falou: Tíquico, vá lá em Éfeso, entregue esta carta aqui, essa carta que você vai levar, mas, acima de tudo, fortalece aquela igreja. Acima de tudo, anuncia o que eu tenho vivido, o que nós temos aprendido do Senhor, anuncia aquela igreja. Tem pessoas que têm uma característica muito forte de anunciar coisas ruins. Você vê nas mídias atuais, o que você vê? Você vê em qualquer jornal, prancha de jornal. Eles anunciam 80%, 90% do horário que eles têm, eles anunciam tragédias. Tragédias e mais tragédias. Depois, no finalzinho, colocam uma notícia boa. Praticamente todo jornal faz isso. Eu teve uma época que um colega meu se acidentou e veio a óbito. E nós tivemos que correr para anunciar à família dele que ele tinha vindo a óbito, antes que a mídia noticiasse o óbito dele. E nessa época descobriu que tinha um canal especialista em contar miséria. O nome era TV Miséria. E a TV Miséria era... Você ligava a televisão, começava a jorrar sangue, assim. E as pessoas são muito ligadas naquilo que é tragédia, naquilo que é morte, naquilo que é destruição. O ser humano, ele gosta dessas coisas de maneira muito ruim. Mas Tíquico foi enviado àquela igreja para mudar esse cenário. Ao invés de falar de dificuldades, de lutas, de tribulações, ao invés de falar do Paulo preso, falava do apóstolo livre que continuava anunciando o evangelho de Jesus. Tíquico foi enviado com a missão de pregar boas novas, de anunciar coisas boas. Ele foi, olha, e para que vós possais saber como estou e o que estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo. Foi com esse objetivo que ele enviou, para que saibais da nossa situação e para que ele vos console o coração, para que ele vos fortaleça o coração. Sabe, pela Bíblia nós podemos assumir vários papéis que são importantes para nós. Nós podemos ser, por exemplo, fortes como Sansão. Nós aprendemos isso desde criança. Podemos ser corajosos como Davi. Podemos ser crentes que creu sem duvidar como Daniel. Podemos ser persistentes como o apóstolo Paulo. Obedientes como Samuel, que ouviu desde cedo e nunca se desviou daquilo que ouviu. Certo? Podemos ser desbravadores como foi Caleb, que mesmo já velhinho ainda tinha coragem de conquistar tudo aquilo que ele tinha recebido há 40 anos atrás, já tinha mais de 80 anos de idade. Tá certo? Nós podemos ser tomar como exemplo muitos perfis de homens da Bíblia.
mas nós podemos também ser como Tíquico, ter sempre dentro de nós uma mensagem que ajuda, uma mensagem que fortalece, uma mensagem que anuncia coisas boas. Não sermos porta-vozes de notícias ruins. A vida sempre tem mais de uma face a ser vista, mais de uma. Tem pessoas que são especialistas em ver somente as coisas ruins. E eu quero chamá-los a atenção exatamente para isso. Tíquico era especialista em ver coisas boas. Sabe, como filho de Deus, nós podemos então assumir um papel de ser anunciador de boas novas. Porque a Bíblia fala que são bem-aventurados aqueles que assim procuram ser. Procuram anunciar boas novas. Certo? Em Isaías capítulo 52, versículo 7, que é um livro muito profético, o escritor já dizia o seguinte, olha, e 52, no 52 até o 53, finalzinho do 53, início do 54, por ali, é uma palavra específica falando sobre Jesus. Era uma profecia sobre Jesus. Ele dizia o seguinte, olha, Isaías 52, 7. Como são maravilhosos sobre as colinas os pés dos mensageiros que anunciam as boas novas, que comunica a todos a paz e que traz boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Sião, o teu Deus reina. Como são maravilhosos sobre os montes, sobre as colinas, como é maravilhoso sobre Fortaleza, como é maravilhoso sobre a sua família, nós sermos um mensageiro que anunciamos boas novas, que comunica a todos que existe paz, que comunica a todos boas notícias, que proclama a salvação e que declara, olha, a situação está difícil, mas o meu Deus reina. Pode estar como tiver, mas o meu Deus está no controle. Não titubear em pensamentos, não titubear em fraquezas, mas crer a despeito de qualquer luta que se trave, crer a despeito de qualquer situação, continuar crendo. E eu tenho entendido que é muito difícil encontrar pessoas assim. Porque a maioria das pessoas se apegam naquilo que é ruim. E quando eu falo isso, eu não estou sendo um negacionista, dizendo que a vida não tem fases ruins. Sim, tem fases ruins, sim. O ministério tem fases ruins. O casamento tem fases ruins. A criação de filhos tem fases ruins. Tudo tem fases ruins. Mas quando nós nos apegamos somente à fase ruim, quanto mais eu me apego àquilo, mais aquilo cresce sobre mim, mais aquilo se apodera de mim. Sabe, nós precisamos anunciar as boas novas, tá certo? E fortalecermos as pessoas com o amor de Deus. Precisamos consolar as pessoas para esperar a chegada da redenção. Sabe, está difícil, mas o nosso Redentor está vindo. Está difícil, mas o nosso... Sabe, você chega e alguém começa a falar algo para ele, ele desaba e fica pior ainda. Não, nós não podemos ser pessoas assim. 1 Tessalonicenses 4,13, quando o apóstolo Paulo falava àquela igreja, ele dizia o seguinte, olha, não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação ao que já dorme no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará julgamento, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não procederemos os que dormem nele. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados, como eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos com Cristo para sempre. Ele termina dizendo o seguinte, consolai-vos, portanto, uns aos outros com esta palavra. Ah, está difícil. Por enquanto. Brevemente nós seremos arrebatados. O nosso Senhor virá nos buscar. Vai ser rápido, no momento, no abrir e fechar de olhos. Aquele seu pai, sua mãe, seu tio, aquela pessoa que morreu no Senhor,
Você vai ter a alegria de vê-lo, vou ilustrar aqui, de vê-lo assim, passando, dizendo, venha, eu estou abrindo o caminho para você subir. Tivemos ontem, né, Franzé? Ontem, um momento de muita luta, com a mãezinha do Franzé, que foi enterrada ontem, morreu no Senhor. E daí a pouquinho, quando tocaram a trombeta, a mãezinha ressuscita primeiro, fala, venha, Franzé, venha, traga os netinhos. Sabe, a gente deve se consolar uns aos outros, a gente precisa ser especialista nisso. Está difícil, tá, mas nós seremos transformados. Consolar acerca de que todo sofrimento vai ter um fim. Tudo na vida muda e todo sofrimento tem um fim. Isaías 40, versículo 1, o profeta diz o seguinte, olha, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, dizei-lhe em alta voz que a sua missão está completa e que a sua obra se cumpriu, que a sua iniquidade será extirpada e que ela recebeu da mão de Yahvé retribuição em dobro por todos os seus pecados. Há uma voz que clama em meio à terra desértica, preparai o caminho de Yahvé, na estepe aplanai uma vereda para o nosso Deus. Seja entulhado todo o vale, todos os montes e colinas sejam aplanados. Eis que os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória de Yahvé, o Senhor, será revelada, e juntos todos contemplaremos, porque a boca de Yahvé o afirmou. Quando Isaías teve essa palavra, foi logo em seguida que ele deu uma palavra dura para o rei Ezequias. O rei Ezequias falou, não pode ser verdade essa palavra. Depois Deus deu uma palavra para ele, diga para Ezequias que haverá consolo para Israel. Diga para Ezequias que eu vou mandar um mensageiro na frente do meu Messias, que ele vai vir e vai declarar que é chegado o dia do Senhor, ele vai aplanando os caminhos tortos, vai corrigir. Então, nós precisamos consolar as pessoas com verdade no coração, que todo sofrimento tem fim. Sabe, pode estar doendo, pode estar sufocando, mas vai ter um fim. O povo foi cativo para a Babilônia, voltou da Babilônia, e aquele sofrimento findou. Findou. Esses dias, o Irã tentou incorrer em armas atômicas, mirando para Israel. Antes que eles aprontassem e atirassem contra Israel, os aviões de Israel decolaram, foram lá e bombardearam o Irã. Em 1 hora, eles voltaram em missão cumprida. Alguém falou, mas não pode fazer isso, isso é uma afronta. Eles disseram, nunca mais vão fazer conosco como fizeram no Holocausto. Nunca mais vão nos... Ou seja, todo sofrimento tem fim. E todo sofrimento ele tenta nos ensinar algo, nos fortalecer em algo, tem fim. A gente precisa consolar as pessoas com essas coisas. Precisamos consolar também com relação ao zelo e gratidão. Colossenses 3,12. Colossenses 3,12 diz o seguinte: assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno, diga comigo, pleno de compaixão. Diga, pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ou seja, precisa consolar nesse sentido. Ele fala, olha, zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou de ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Então, se tiver, gente, aprenda a agradecer, aprenda a fazer com zelo. E por
Por, por que a oferta de Caim não foi aceita? Porque não foi feita da maneira correta. Quando nós fazemos da maneira... E Deus avisou Caim, o pecado jaz à porta, o desejo dele é para você. Cabe a você dominá-lo. Cabe a você ter domínio sobre ele. Então, nós precisamos consolar as pessoas dessa maneira. Rapaz, faz bem feito. Volta lá e corrige. Seja grato pelo que você já tem. Mas para de reclamar e seja grato. Seja grato pelo que Deus fez. E precisa encontrar, se nós não podemos ser pessoas que são poços de amargura, poços de angústia, não, nós somos poços de água viva, nós bebemos água viva, nós somos instruídos pela palavra, nós não podemos ser o contrário daquilo que nós acreditamos. Precisamos consolar. Então, vamos lá. Tíquico foi enviado para consolar aquela igreja, para fortalecer aquela igreja. E esse mesmo espírito, quando eu falo espírito, não o espírito no sentido espiritual, mas esse mesmo sentimento de Tíquico tem que pousar sobre nós. Então, assim como tem pessoas que são especialistas em difundirem o mal, vamos ser especialistas em difundir aquilo que Deus tem nos ensinado e nos chamado para fazer. E de que maneiras, em que áreas nós podemos anunciar e fortalecer? E o apóstolo Paulo fala claramente, a primeira área que nós precisamos fortalecer as pessoas é com a paz. Ele diz o seguinte, olha, versículo 23, Efésios 6, 23, ele usa 4 palavras para descrever como Tíquico ia agir. Ele usa a palavra paz, usa a palavra amor, a palavra fé e a palavra graça. Está aí, está dada a chave. Como é que eu vou consolar alguém? Primeiro, vivendo e sendo uma pessoa de paz. Lares que vivem guerra, contendas, confusões, brigas, gritarias, orgias, produz filhos doentes. Lares em que os cônjuges vivem em paz, produzem filhos sadios. João 14, 27, Jesus falando aos seus discípulos, ele diz claramente, olha, eu estou indo, assim, tudo que eu tinha para fazer aqui eu já fiz. Eu estou indo, eu estou partindo. Eu cumpri a minha missão, eu agora vou findar essa missão na cruz do Calvário, eu estou indo. Mas eu deixo-vos a paz. Quando a gente é mais novo, a gente não imagina o tanto que a paz é importante. Eu fui entender o tanto que a paz é importante. Um dia, eu não sou bom de andar de moto, e um dia eu inventei de andar de moto e cometi um acidente. Eu fui virar à esquerda, vi uma pessoa um casal bateu na moto que eu estava e caiu e machucou. Eu estava muito bem naquele dia, assim, sem problema nenhum. Quando eu vi aquele casal no chão, machucado, me deu assim, misericórdia, o que eu estou fazendo? Para mim, a culpa do acidente, apesar de não ter sido minha, para mim a culpa era minha. Eles bateram lá atrás. Eu acodi aquele casal, dei um jeito, eles não machucaram muito, dei um jeito de levá-los em casa, de comprar remédio, de perguntar, de mandar consertar a moto deles. E eu fiquei naquela perturbação na minha mente. Meu Deus, sabe? Quando você está acometido de algum problema, alguma enfermidade, uma falta de algo que é maior do que a realização daquilo, você fica perturbado, você fica conturbado, você perde a paz. Jesus falou, olha, eu deixo-vos a paz. A minha paz eu dou. Como é teu nome? David? Come here, David. Sabe, de maneira bem figurada, só para vocês entenderem como é algo palpável. Esse celular é meu sim, eu uso, na hora que acabar eu não quero mais não. Então, é meu, só o uso dele, mas eu uso o celular. Quando Jesus falou, eu dou a paz, a minha paz vos dou, sim, é meu, eu estou, fico no celular não. Estou dando a vocês. O que você vai fazer com ela? Vai levar.
Depende de vocês. Já não é mais comigo. Sabe, e quando Jesus falou, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, sabe, é sua ela. Não é algo que, Senhor Deus, me dê paz. Quando você ora pedindo paz, vai vir guerra. Porque você já tem a paz. Não vos dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Vós vistes o que eu vos disse. Vou, mas retorno para vós. Se me amasseis, ficarias alegres com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito em nada sobre mim. E ainda assim é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai e cumpro as ordens que o Pai me deu. Levantai-vos e partamos daqui. Ou seja, eu estou indo, eu estou dando espaço para o cumprimento de uma profecia. Eu saindo daqui, o príncipe deste mundo vai estar com vocês. Não façam ligação minha com ele, porque nós não temos ligação nenhuma, mas ele vai estar com vocês. Mas mesmo estando com ele, mesmo ele estando dominado, estando aqui na terra, tenham paz. Sabe, nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Verdade, eu estou orando para que não aconteça, mas estamos à beira. Se houver alguma intromissão da Rússia em algum país aliado à OTAN vai entrar na guerra. E aquilo que os Estados Unidos não querem, aquilo que a Europa não quer, aquilo que o mundo não quer, vai acontecer. E o Putin está puto. Está nem aí. Sério. Sabe, a gente está na beira de uma guerra. Tá certo? Nós tivemos recentemente uma grande pandemia de coronavírus, ainda não vencemos ela, acabamos de orar por um homem agora, ainda com coronavírus. Tivemos coronavírus recentemente, tá certo? E veio a guerra, toda guerra ela é muito cara. Você chega lá no Oriente Médio, você tem uma noção do que é guerra. Aqui no Brasil, quando foi a última guerra que nós tivemos? Foi, sei lá, há muito tempo. Mas até a guerrilha urbana é diferente. A guerrilha urbana, você não para a economia, você não para nada. Guerra, você para tudo. Chega lá no Oriente Médio, você vai ver com seus olhos o que é uma guerra. Os países que entram, que estão em guerra, são desolados, empobrecidos. Os países que não estão em guerra, que não guerreiam, são enriquecidos. Os Emirados Árabes, por que os Emirados Árabes não entram em guerra? Porque eles prezam pela economia, não querem saber de entrar em guerra, não. Por que aquele maluco, Irã, Iraque, Bahrein, vive acabado? Porque vive em constante guerra. O dinheiro não dá para custear uma guerra e comprar alimento. Não dá para ir para uma guerra e pagar salário. Inclusive agora, se o Putin, se a Europa deixar de comprar gás da Rússia, a Rússia não vai ter dinheiro nem para pagar os funcionários dela. Uma guerra devastadora. Depois dessa guerra, naturalmente, vem o quê? Vem a inflação. Você está aqui do outro lado do mundo, a guerra é lá do lado de lá. Essa semana foi uma correria aos postos de combustível, gasolina chegando a quase R$9. Do outro lado do mundo. A gente sente os efeitos. E juntamente com o aumento da gasolina, do combustível, aumenta o transporte, vem a inflação. Com a inflação, misericórdia, ou seja, nós estamos numa crise muito grande, tá certo? Mas agora o que eu quero dizer é o seguinte: quando eu era criança, uma das primeiras palavras que eu conheci, se você me perguntar, pastor, qual a primeira palavra você se lembra? Foi guerra. Na década de 70. Não sei nem que guerra era, mas eu ouvi o rádio, minha mãe dizer guerra, 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 guerra. Guerras e crises sempre existiram. E é numa crise, é numa guerra que você precisa anunciar a paz. Sabe, deixe-vos a paz. O mundo está em guerra, mas nós estamos em paz.
Os nós podemos perder qualquer coisa, mas nós estamos em paz. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja gado, todavia nós confiaremos, nós celebraremos, nós anunciaremos o nome do Senhor. Isso é o quê? Isso é ter paz. Quando teve em 2001, quando teve o ataque das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, o mundo todo entrou num colapso, as pessoas desesperadas. Nós precisamos anunciar a paz. Precisamos ser portadores da paz. A relação entre pais e filhos é uma relação muito complicada mesmo. Bem como a relação familiar, de modo geral, é muito difícil de ser vivida, porque você tem uma sociedade extremamente corrupta querendo educar os nossos filhos. E se nós não formos bons educadores, a sociedade educa. Só que a sociedade educa com os maus costumes e os maus modos que a sociedade conhece. E você pode entrar num conflito na relação pais e filhos, tá certo? E é muito difícil essa questão, tá certo? E pode existir uma guerra travada em relação pais e filhos. E qual é o objetivo dessa guerra travada? É tirar a unidade. Porque imaginemos nós, se eu quebro a unidade com os meus filhos, se eu quebro a unidade com eles, eles perdem o vínculo que eles têm com a geração atual, tem que construir tudo com a geração nova. É muito mais difícil, ficam muito mais vulneráveis. Então, mesmo em meio a essa quebra de unidade, nós precisamos entender que é preciso nós trazermos para o nosso lar a paz. Papai, mamãe, tio, guerra. Lá em casa, eu acho engraçado, eu falo muito baixo, e a minha esposa fala baixo, e a minha sogra fala muito alto. Eu falava, minha sogra, pelo amor de Deus, fale baixo, minha sogra, não tem ninguém aqui. A Cleângela fica lá em casa. Cadê a Cleângela? Saiu aqui. Cleângela começa a falar com a gente. Ei. Eu estou ouvindo, pode falar baixo. Aí, rapaz, Deus é bom, né? A gente fala mal de sogra é um problema. Minha filha, Tisa, é uma beleza para falar alto. Sabe, mas assim, é preciso ter paz. Eu até falo, ei, baixou, vamos quietar, vamos falar baixo. É preciso você trazer paz para dentro de casa, senão a relação fica muito complicada, tá certo? A relação funcional de empregado, de salário, de renda, está muito complicada e cada vez mais complicada. Por quê? Porque nós fomos educados numa sociedade em que você trabalha para ter um salário. E a sociedade está dizendo o seguinte, isso vai mudar. Você não vai ter salário. Você só vai ter renda se você trabalhar. É a honorização, a orização do trabalho. É trabalhar por hora. Lá nos Estados Unidos é assim, Europa, muitos países já são assim. Trabalhou, comeu. Não trabalhou, não comeu. Por isso a Magda teve lá nos Estados Unidos agora, é dólar. Dólar, cada hora é dólar. Dólar, tanto dólar. Você parei, estou perdendo dólar. E nesse ínterim, você fica assim, mas se eu trabalhar, eu como. Se eu não trabalhar, eu não como. Relação muito... Você tem aí, por exemplo, os motoristas de aplicativo. Só trabalhar se comer. Não trabalhar, não come. Só tem isso. Então, é uma relação muito destrutiva, muito ruim. Tá certo? Isso naturalmente traz uma inquietação muito grande no coração dos funcionários com relação à incerteza de ter ou não uma renda. E é nesse momento que nós precisamos dizer, ei, eu conheço pessoas que vivem em desespero por causa disso. Ei, tenha paz. Sabe, acalma o seu coração. Sabe, se você colocar Deus na frente, Deus vai resolver essa situação para você. Sabe, procure o Senhor de todo o seu coração que Ele vai trazer. Sabe, nós precisamos ser porta-vozes dessa paz. Tá certo? Outro problema muito conflitante também que eu vejo é a relação com a fé e com a religião. Porque é muito conturbada, assim, existem muitas crenças que aproximam a pessoa do sacrifício, mas distanciam ela de Deus. Uma das religiões que mais cresce no mundo é o islamismo. Islamismo, na base dele, na essência dele, ele é muito diferente do cristianismo. O cristianismo você é ensinado a dar, a oferecer, a virar o outro rosto. No Islã não, no Islã você é ensinado a conquistar. Fala claramente, anuncia a verdade ao infiel, anuncia uma vez, anuncia duas, anuncia a terceira, na quarta vez mata ele. E eles são ensinados a dominar. O Islã é uma religião de pessoas perversas e más.
Não tem esse negócio de Islã bom, Islã mal, não. É do mal mesmo, de verdade. Pode gravar, não tem problema não. É do mal mesmo, é ruim. Sério, é ruim mesmo. E nós estamos cercados dessa religião maligna. Você tem aqui no Suriname, bem que do lado de nós. Do lado do Brasil. Você chega lá no Suriname, aqui do lado. Se acha que está lá num país do Oriente Médio, só tem mesquita, só tem... São maus. São perversos. Então, ela aproxima você do sacrifício, mas distancia você de Deus. E nesse momento nós precisamos dizer aos desesperados, aos desfalecidos, aos que não têm mais esperança, dizendo o seguinte: olha, o meu Deus pode te dar a paz. O meu Deus pode tirar você dessa guerra. E como promulgadores dessa paz, isso não nos faz ser ausentes das realidades das pessoas. Na verdade, nós também vivemos essa realidade, está certo? Mas isso é o que nos faz conectar. Por quê? Porque em nós, Deus, o que muda uma situação não é a realização dela ou não é a existência dela ou não. O que muda uma situação é a forma como eu vejo aquela situação, é como ela me afeta. Suponhamos, a mãezinha do Franzé morreu. Já teve aqui na igreja ela, a avó das meninas aqui, faleceu. Eu tenho certeza que eu não consegui sentir a dor do Franzé, porque o Franzé é o filho. O olhar dele sobre a mãezinha era diferente do olhar que eu tinha como pastor. Por mais que é diferente. Então, quando eu desenvolvo um olhar sobre algo, e aquele olhar me torna participante daquele sofrimento, daquela dor, daquela angústia, da guerra, da inquietação das nações, tudo, eu não vou conseguir experimentar a paz, e nem tampouco anunciar. Então, quando eu falo que nós temos um anunciador de paz, não quer dizer que nós neguemos a existência desses entes que eu falei a você. Eles existem, são reais. Tem conflitos nos lares, tem conflitos nas nações, tem falta de paz no mundo, tem tudo isso que eu falei para vocês. Mas a forma como eu olho, como eu vejo determinada situação, a maneira como eu deixo aquilo me afetar, é que vai fazer diferença na minha vida. É a maneira como eu... E por que em nós tem que ser diferente? Por que em nós tem que ser diferente? Porque entre todas as pessoas do mundo, não tem como se fazer. Nós fazemos transfusões do coração, do pulmão, do fígado, pulmão, fígado, transplante, coração, pulmão também, fígado, alguns órgãos, rim, mas nós não conseguimos fazer transplante da mente. Alguns órgãos, mas da mente não. E o que a Bíblia diz? Ora, embora não sendo possível fazer um transplante de uma mente, mas nós temos a mente de Cristo. Então, por ter a mente de Cristo, é que a minha forma de ver precisa ser diferente. 1 Coríntios 2,14 diz o seguinte: olha, as pessoas que não têm, 2,14 até o 16. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas. E não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto... Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, naturalmente essas coisas que conturbam o mundo não podem me conturbar. Essas tribulações que vêm para o mundo não podem vir sobre mim. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Bote a mãozinha na sua cabeça, em nome de Jesus. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Diga, a forma de eu ver, a forma de eu ouvir, a forma de eu cheirar, a forma de eu entender é diferente. Porque não é como a mente humana, é como a mente espiritual.
Fale, eu tenho a mente de Cristo. Sabe, e em nós, como tendo a mente de Cristo, não pode haver, nós não podemos viver em desespero, em desalento, em desânimo, em desconsolação, em descrença, em desesperança, em angústia, em agonia, em ânsia, ansiedade, aflição, amargura, aperto, exasperação, cólera, furor, irritação, ódio, raiva, zanga. Estes sentimentos não são inerentes de quem é um promulgador da paz. Se nós vivemos dessa maneira, nós estamos errados. Nós precisamos consolar com esses sentimentos. Segundo, nós precisamos consolar e fortalecer com o amor. Colossenses 3,14. Colossenses 3,14. Acima de tudo, no entanto, revestivos de um amor que é o elo da perfeição. É teu filho? Parece contigo, pega ele, pega. Que é o elo da perfeição. Isso, leva ele. Não parece com ele? É filho dele. Sabe assim, o que une o desigual, o que une o diferente, o que une o oposto, sabe? Nós não conseguimos ser perfeitos se não tiver amor. Nós não conseguimos avançar na perfeição se não tiver amor. O amor é o elo que conecta a perfeição à vida. Sem o amor nós jamais conseguimos a perfeição. Amar não é concordar com o erro, mas amar é aprender, é perdoar, mesmo que nos custe algo precioso. Não há nada mais puro e verdadeiro que o sentimento de o amor que deve permear em nossos corações. Não há nada mais puro. As pessoas estão vivendo nesse momento em angústia, com muito medo. E esses medos, essas angústias afetam suas relações, inclusive relações na igreja. Afetam todas as formas, e é por isso que Paulo pegou Tíquico e falou, Tíquico, vai lá e ensine essas pessoas sobre o amor. Ensine elas. Ezequiel capítulo 34, o Senhor fala sobre pastores. E nós vivemos isso hoje. Assim, eu falo de maneira com o coração apertado mesmo. Mas o Senhor já tinha falou, olha, existirão pastores que não amarão mais os seus rebanhos. 34:1. 34 diz o seguinte, ai dos pastores que só cuidam de si mesmos. Porventura a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? Entretanto comeis a coalhada e vos vestis da lã e ainda matais as melhores e as mais robustos animais, mas desprezais o cuidado do rebanho. Não fortaleceste a ovelha fraca, não curaste a doença, não enfaixaste a ferida, não trouxeste de volta as desgarradas, nem buscaste as perdidas. Pelo contrário, tendes dominado sobre elas com tirania e brutalidade. Por esses motivos elas estão dispersas, porquanto não há um pastor de verdade. E ao se espalharem, ficam sem rumo, tornaram-se presas fáceis e alimento por todos os animais selvagens. Assim as minhas próprias ovelhas vagueiam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram desbandadas por toda a terra e ninguém se preocupa com ela, ninguém as procurou, ninguém zelou, ninguém cuidou, ninguém foi atrás, ninguém... Sabe, isso é uma realidade latente. As igrejas você não encontra mais amor. E se torna um ambiente hostil de perseguição. E os desvalidos continuam desvalidos. Essa palavra ela contrapõe completamente o que Jesus falou. Vá lá, busque o que está na sarjeta. Busque todo mundo, traga para minha casa, há banquete, a comida, tragam todos. Então, o desamor existente na igreja entre nós tem sido causa de adoecimento de muitas pessoas, porque lá fora já tem o sofrimento do mundo, e quando chega na igreja, ao invés de encontrar amor, encontra um ambiente ainda mais hostil. Isso não pode acontecer.
Foi por isso que Tíquico foi enviado a Éfeso, para dizer o seguinte: ensine aquelas pessoas sobre o amor. Sabe, João 13, quando João 13 é a palavra dada aos discípulos. 13, 14, 15, 16, é aos discípulos. Jesus diz o seguinte, 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Vamos ficar em pé, vamos. Sabe, a gente precisa exercitar algumas coisas. Arthur, tem o Pablo, o David, bem aqui do meu lado. Vem cá, por favor. E Nayana, tem a Mísia, bem aqui do meu lado. Por favor, Nayana, a Mísia. Luciano, tem lá atrás, ali tem a minha prima, lá atrás. A prima da... Como é o nome dela? A Eduarda, está lá atrás. Chega lá perto da Eduarda. Joelson, aqui tem o lindão que ganhou no Big Brother. Estou sabendo já. Vem cá, Joelson, por favor. Sabe, Valmira, aqui do lado, Valmira, tem, do lado da Evelisa, tem a... Thaís? Isso. Valmira, tem a Thaís lá. Érica, lá atrás tem a Adriana. Você conhece a Adriana? Isso. Jessé, aquele senhor bonito lá atrás, o nome dele é Jailson. Dá um abraço nele, vai lá para perto dele. Normando, meu filho. Esse rapaz bonito bem aqui, que usa uma touca, o nome dele é Normando também. Gente, um dos mais inteligentes que eu conheço, o nome dele é Normando. Ei, grandão, tem essa moça aqui bonita? Dá um abraço nela aqui, vem cá. Essa aqui é a Aninha. Luizinho, você conhece o Ronaldo? Ronaldo, Luizinho, lá, prazer, vai lá, dá um abraço, Luizinho. Segura. Sabe, nós ainda somos uma igreja pequena e vamos ser uma igreja enorme, mas algumas coisas não podem ser perdidas. O amor não pode ser perdido. E eu coloquei pessoas que estão distantes para entender, olha, mesmo que seja diferente de idade, você tem que olhar para a Aninha e desejar o melhor para a vida dela. Você tem que pegar meu filho Jailson, olhar para o Jessé e dizer, Jessé, você é meu filho. Jessé olhar para você e dizer, você é o meu pai. Sabe, a Adriana e a Érica, tem que olhar para a Adriana e dizer para a Érica, sabe, eu te amo, eu quero que tudo dê certo na sua vida. Sabe, o David e o Arthur, sabe, tem que ser algo contagiante. A Miss e a Nai, mesmo que tenha diferença de idade, Nai, a Miss é sua filha. Assim, nós temos que ter esse vínculo entre nós. Nós temos que ter essa ligação entre nós. Temos que ter isso muito forte, tá certo? E esse Normando é teu irmão. Sabe, é isso que vai nos conectar como igreja. Nós seremos conhecidos quando nós praticarmos essas coisas, estarmos perto. Tem alguém caindo, vai lá, levanta. Tem alguém triste, vai lá e socorre. Já separou? Fica lá, rapaz. Não larga a tua bênção, não. Tem alguém triste, vai lá, socorre. Tem alguém desesperado, querendo largar, né, Ronaldo? Vai lá e segura. Traz para perto, ajuda. Tem alguém querendo se desviar, você vai lá e traz ele de volta. Nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus quando nós nos amarmos uns aos outros e não temos como constituir uma igreja diferente. E essas coisas precisam ser ensinadas na igreja. Foi para isso que Tíquico foi ensinado a ensinar aquele povo a se amar.
É muito fácil amar quem nos quer bem. Eu estou indo da parte mais fácil. Ame quem lhe quer bem, aqui está muito fácil. Ame de verdade, entregue de verdade. Tíquico precisava ensinar às pessoas essas coisas antes que fosse tarde demais, antes que não existisse mais oportunidade de amar, antes que o tempo tivesse passado, antes que a oportunidade de servir tivesse passado. Então é preciso que nós, como igreja, saibamos estender as mãos uns aos outros, não chegarmos ao céu sozinho, mas chegarmos acompanhados. Amar, para quem está pertinho aí, segura. Amar não é aceitar o erro. Se eu não amo, vem cá, grandão. Não, vem cá. Ele queria ser palhaço. Só de olhar para ele, a gente já sorri. Sabe? Ele é muito engraçadinho. Sabe? Se eu não amo, presta atenção. Se eu não amo Caleb, cara, quanto pior, melhor. O importante é ser feliz. Se eu não amo, eu vou querer que ele se arrebente, que vá junto. Se eu amo, Caleb, não faz assim não, cara. Do jeito que você está vivendo não dá certo. Caleb, tem paz para você nesse lugar. Caleb, o Deus que me salvou vai te salvar também. Caleb, o Deus que me amou vai te salvar. Se eu amo, eu trago para perto. Se eu amo, eu corrijo. Se eu amo, eu seguro. Se eu amo, eu abraço. Se eu amo, eu não desisto. Agora, se eu não amo, eu largo. Nós não podemos ser uma igreja que largue, que abandone, que deixe para lá. Precisamos ser uma igreja que inclua, que chegue para perto e que manifeste o verdadeiro amor de Deus. Como Tíquico, nós não podemos saber somente sobre o amor. Nós precisamos verdadeiramente praticar o amor. Tíquico nos ensina ainda, já vou encerrar, sobre fé. Tíquico nos ensina ainda sobre graça. Mas eu vou encerrar aqui dizendo para você o seguinte, olha. Seis 16. E habite, Efésios 6,16. Seis, 20. 6:22. 6:22. Foi com esse objetivo que Deus me viu aqui nessa noite. Para que saibais da nossa situação e para que Ele vos console o coração. Você pode chegar daqui com o coração arrebentado. Deus, eu não acredito mais nesse negócio. Você pode estar chegando aqui gostando mais do pregador lá da TV do que do pregador local. Você pode chegar daqui com o coração arrebentado. Mas o Espírito Santo, usando Paulo ali, na figura do Espírito Santo, enviou Tíquico para consolar aquela igreja. Para fortalecer aquela igreja. Pode passar, filho. A paz. Coloca a mão no coração da pessoa que está do seu lado. Coloca a mão no ombro dele, assim, pode colocar. A paz esteja com irmãos. Declare a paz do Senhor para ele. Pode declarar. Pode colocar. Pode colocar. Declare a paz.
Diga paz e seja com você. Diga paz e seja com você. Diga, eu declaro que sobre você tenha uma mistura santa de amor com fé. Sabe, você vai viver e vai prosperar com fé e com amor. E diga assim, não é um amor qualquer. É um amor que vem da parte de Deus e do Senhor Jesus. Fala, diga, Deus amou e Deus deu. Diga, e eu declaro que sobre você tenha amor com fé. 24. Diga assim de coração, diga, eu declaro sobre você a graça do Senhor Jesus Cristo. Diga, eu declaro sobre você a graça do Senhor Jesus Cristo. Diga, uma graça que vem com um amor sincero e incorruptível. Diga, Deus te ama de maneira tão graciosa que isso jamais irá se corromper. Quem recebe diz amém. Quem recebe diga glória a Deus. Quem recebe diga aleluia. Aleluias. Aleluias.